Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos no capítulo 1, capítulo 2 e agora eu vou expor o capítulo 3. O capítulo 3 é o encontro de Nicodemos com Jesus. Eu vou compartilhar a minha Bíblia. Está aí a Bíblia, capítulo 3. O novo nascimento, Jesus com Nicodemos. Claro que o capítulo 3, ele tem outros assuntos, são 36 versículos, no final é o outro testemunho de João Batista, a partir do versículo 22. Mas do versículo 1 até o 21, vai falar a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos ver aí o que diz o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então vamos ver quem era esse homem chamado Nicodemos. Diz que ele era um fariseu. O interessante ressaltar é que o termo fariseu, muito usado hoje, nos dias atuais, para se referir a uma pessoa que é hipócrita. Mas, na verdade, o nome fariseu o significado do nome fariseu é algo lindo. Eu vou pegar para vocês aí o significado da palavra aí. O nome fariseu vem da palavra parash. Parash significa separado, distinto. O significado base é esse, é separado, distinto, declarado. Ele é uma pessoa separada, equivalente ao santo hagios na língua grega. Claro que na língua hebraica o termo santo é kadosh, mas o termo separado, distinto, é parash. E aí, quando você leva para o plural, fica parushim. Parushim é fariseus. No hebraico, quando uma palavra ela vai para o plural, acrescenta-se o men. Isso para as palavras masculinas. Quando uma palavra for masculina, ela vai para o plural, então ela ganha aí uma consoante mem no final. Aí fica parushim, fica o mem no final. Mas voltemos aqui para a língua grega, que é o que foi escrito no Novo Testamento. Farisaios. Eu só mostrei que a palavra não é tão nova assim. Ela já é de origem do Antigo Testamento, que é o termo parash, que aí vem o termo parushim, esta palavrinha aqui que eu estou destacando do lado direito. Tem o pei, o resh, o vav, o shin, o yud e o men final. O men final aí, parushim. O que eram os fariseus? Vamos ler aí no dicionário. Seita que parece ter iniciado depois do exílio. Que exílio é esse? O exílio babilônico.
o ano 606, começou as primeiras invasões de Babilônia contra o povo judeu. Não o povo de Israel, porque Israel, como um todo, eram 12 tribos. No ano 722, a Síria levou as 10 tribos do norte e ficaram as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Aí era Judá, estava ali na região da Judéia, então por isso que chama Judéia, porque ficaram ali. E a capital, Jerusalém. Então, 606, houve a primeira incursão do Império Babilônico contra o reino de Judá e as primeiras pessoas foram levadas cativas. Então, começa a se contar a partir do ano 606, o exílio babilônico. Então, o exílio babilônico, ele durou 70 anos. Então, a seita, vamos dizer assim, esta seita fariseus era um grupo de pessoas que se declaravam os separados, os distintos, os parushim, foi depois do exílio. Além dos livros do Antigo Testamento, os fariseus reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas, comparativamente negligentes na genuína piedade. Orgulhavam-se em suas boas obras, mantinham de forma persistente a fé na existência de anjos bons e maus e na vinda do Messias. Então eles criam na vinda do Mashiach. E tinham esperança de que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa ou penalidade no Hades, seriam novamente chamados à vida por ele e seriam recompensados, cada um de acordo com as suas obras individuais. Ou seja, uma espécie de purgatório. Essa crença de que as pessoas são enviadas para um lugar de sofrimento para purgar os seus pecados, não é nova, não, é antiga, é do período aí dos fariseus. Então, por isso que o catolicismo tem essa ideia de purgatório. Cada um com sua interpretação, mas a Bíblia não diz isso, é uma tradição. Em oposição à dominação da família de Herodes, a família Herodes e do governo romano, eles de forma decisiva sustentavam a teocracia e a causa do seu país e tinham grande influência entre o povo comum. De acordo com Joséfo, era mais de 6.000. Eram inimigos amargos de Jesus e sua causa. Foram, por outro lado, duramente repreendidos por ele, por causa da sua avareza, ambição, confiança vazia nas obras externas e aparência de piedade, a fim de ganhar popularidade. Então, isso aí são as características dos fariseus. Então, eles se opunham ferrenhamente contra Jesus. Mas no caso aqui deste homem chamado Nicodemos, ele saiu fora da curva. Ele foi procurar Jesus. Então, nós já sabemos quem são os fariseus, quando é que eles surgiram, porque o termo está no texto. Não vou falar sobre os herodianos, sobre os essênios. O foco aqui é discorrer a respeito do texto que está aqui. Um homem chamado Nicodemos. Então, vamos ver aí. Engraçado que o termo Nicodemos é um nome grego. Um nome grego. Como um fariseu, ele deveria ter um nome hebraico, né? Mas ele não teve esse cuidado, não. O nome dele é de origem grega. Por que é de origem grega? Porque Nicodemos é conquistador ou conquistador do povo. O nome dele é composto. Nicodemos é formado de 2 palavras gregas, que é Nike e Demos. Nike e Demos. Nike é vitória, vitorioso, conquistador. E Demos é povo, público. Então
Então, por isso que você pega o nome de Nicodemos, é o conquistador do povo. Não sei por que colocaram esse nome dele. Deve ser seus pais. Colocou aí Nicodemos. Aí o nome está aí do lado direito, aí, Nicodemos, é o nome grego. Pode ver que já indicou aí que é formado por duas outras palavras, que é Nike e Demos. Ela tem também no dicionário grego. Nike, como eu já disse, é uma palavra. Deixa eu até pegar aqui para vocês, ó. Nike. Aí, ó. Nikos, que vem da 39, 29. Vamos pegar 29. 29 está aí. Nike é vitória. Então esse é o significado do nome do Nicodemos, ou conquistador. Um dos principais dos judeus. Engraçado que o texto aqui, o dicionário diz aqui que era membro do Sinédrio que tomou o partido de Jesus. A Bíblia não diz que ele era um membro do Sinédrio, mas tem uma palavrinha aqui, ó, um dos principais dos judeus. A Bíblia diretamente não diz que Nicodemos ele era um membro do Sinédrio, como Gamaliel. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Não. Então, mas por que nós deduzimos que ele era um membro do Sinédrio sem que a Bíblia o diga? Justamente por causa desta palavrinha aqui, ó, um dos principais dos judeus. Olha o que significa a palavra um dos principais. Arhon. Arhon é governador, comandante, chefe, líder. Então, por isso, se ele era um governador, comandante, chefe, líder, ele então fazia parte do Sinédrio. Porque o Sinédrio era a liderança religiosa do povo judeu. Então, por isso nós chegamos a essa conclusão. E a Bíblia, principalmente o Evangelho segundo escreveu João, o nome de Nicodemos, ele é citado em pelo menos mais 2 lugares aqui no texto. Interessante. O Nicodemos, ele é citado aqui neste texto, no capítulo 3, e depois ele é citado lá em João 7, capítulo 7, 50. O 7 projetos da prisão de Jesus, porque Jesus estava sendo visto pelo povo, um homem que trazia uma mensagem de poder, curava os enfermos, algo que eles não viram isso em Jerusalém. Então a popularidade de Jesus estava crescendo, então eles projetaram prender Jesus. Então lá no 7:50 eles reunidos, e Nicodemos, um deles, tá lá, se você pegar a Bíblia aí, João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 50, diz o seguinte: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles queriam condenar Jesus sem um julgamento prévio, estavam desesperados. E aí os outros colegas dele, o membro do Sinédrio, os demais membros do Sinédrio, responderam-lhes: dar-se-á acaso de que também tu és da Galileia? Ou seja, será que você é da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Eles esqueceram que Jonas, profeta do Senhor, reconhecido pelo povo judeu, era da região ali da Galileia. Esqueceram desse detalhe. Para condenar Jesus, eles acabaram esquecendo. E também fala lá em João,
capítulo 19, desse mesmo Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39, fala a respeito do sepultamento de Jesus. Olha só. Vamos começar o versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos se permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também, versículo 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então veja aí que levou que 34 quilos, é muita coisa. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para passar ali no corpo de Jesus. Então veja que esse homem era importante ali na sociedade. 3 vezes João cita este homem. Aqui no lugar que nós estamos lendo, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, e depois lá no julgamento, que eles queriam prender Jesus, fazer alguma coisa com Jesus, e eles queriam fazer isso sem um julgamento prévio. E o Nicodemos, olha, vocês já viram, na nossa lei tem algum lugar escrito que pode condenar uma pessoa sem primeiro ouvi-lo? Aí eles viram que estavam errados, mas por acaso você é da Galileia? Pelo que nós saibamos, da Galileia não surgiu nenhum profeta, já que você considera ele como profeta, que lá não veio nenhum profeta. Eles não consideravam Jesus como nada, o povo fariseu, nem como profeta. Misericórdia desse povo. Tá bom, vamos lá. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: eu entendo aqui que como o Nicodemos fazia parte do sinédrio, ali da liderança judaica, ele não queria perder o cargo dele, mas ele viu em Jesus algo diferente. O Nicodemos, ele enxerga em Jesus algo diferente que outros não viram. Como, por exemplo, José de Arimateia, que era um homem rico. José de Arimateia, que era da cidade de Arimateia. E ele era rico e também era discípulo de Jesus, só que ocultamente, porque ele tinha medo de que os judeus, os parushim, descobrissem e o expulsassem da sinagoga. Não queriam perder a cadeirinha deles na sinagoga. Mas o fato é que esses homens, principalmente esse Nicodemos aqui, ele viu na pessoa do Senhor Jesus algo diferente. Olha só. Então ele foi ter com Jesus de noite, com Jesus, e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Opa! Então ele estava acompanhando de perto o ministério de Jesus, porque Jesus fez muitos milagres. E Nicodemos ficou observando isso. E veja o tratamento, Rabi, o termo Rabi, Ravi, né? Aí a palavra hebraica, o Ravi é mestre, e na língua grega é meu grande mestre, meu ilustre mestre. É o significado dessa palavra. Ele chegou e meu grande mestre, sabemos que és mestre. Ele usa outra palavra, porque Rabi é uma palavra de origem hebraica para dizer meu grande mestre. E depois, olha, sabemos que és mestre. Agora, a palavra mestre aqui não usou uma palavra de origem hebraica, mas da própria língua grega, que é didáscalos, que é esta palavrinha aqui, e também ela está aí do lado direito no dicionário, mas ela tem um acento agudo aí no A, é didáscalos. Didáscalos
é o quê? Professor. Ele disse: meu ilustre mestre, sabemos que és professor, vindo, olha aí, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. E o interessante aí, que João, ao registrar o fato, ele escreve sinais, ele usa a mesma palavrinha para chamar milagres. Então, porque na língua grega nós temos mais outras palavras para que, ao traduzir, possam ser traduzidas também como milagres na nossa língua portuguesa, que é teras e dunamis. Além de dunamis significar poder, virtude, também milagres. A palavra teras também significa milagres. Na hora da tradução pode ser traduzido como milagres. Mas o João, ele usou o termo semeion. Por que semeion? Porque o semeion dá a ideia de algo que deixa uma marca. Então pode ver aqui, ó, sinal, marca, símbolo, ó, de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus. Por isso que o termo é semeion. É um prodígio, um sinal, um prodígio, portento. É uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Está aí do lado direito aí o significado. Mas um dos significados também, um dos significados é de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelas quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus. E pode ver que João, ao registrar a fala de Nicodemos reconhece que realmente Jesus veio da parte de Deus. Ele está reconhecendo Jesus. Tem outros lugares aí, né, igual eu falei, lá em 7,50, fala sobre Nicodemos. Mas vamos lá. O versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, interessante aí que o termo verdade é amém, e o amém é de origem hebraica. São essas três consoantes hebraicas, que é o aleph, o men e o nome final, num sufite. Amém. E significa verdadeiramente, assim é, assim seja. Claro que alguns dizem que no hebraico são as três consoantes hebraicas são um acróstico que significa três coisas. Não vou entrar nesse detalhe, vamos ficar somente aqui na língua grega. Talvez em outra oportunidade eu traga o significado. Mas vamos lá. Então, em verdade, então ele usou amém, amém, em verdade, ou seja, assim é, assim é. Então, parece que Jesus queria dizer assim, confirmando, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante é que Jesus não fez nenhum comentário em cima da abordagem de Nicodemos. Jesus não disse: olha, realmente, Nicodemos, eu sou mestre. Não. Jesus, ele veio elogiando a pessoa do Senhor Jesus. Olha, ó meu grande mestre, meu ilustre mestre. Nós sabemos, inclusive colocou no plural aí, o verbo aí, perceber, né? Eidô. O eidô aí, ele traz ele no plural. Então nós sabemos, o idamena, ele coloca aí
que ele coloca o verbo está conjugado no perfeito, na ativa, indicativo e na primeira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural. Então, nós sabemos que és professor ilustre. E Jesus não comentou nada a respeito disso. Jesus falou, diante da fala, abordagem de Nicodemos, eu já vou parar no versículo 3 aqui, porque o vídeo já está com 25 minutos. Eu não vou estender muito o meu vídeo. No próximo eu dou continuidade. Mas eu vou comentar o versículo 3. Então, diante dessa abordagem de Nicodemos, o Senhor Jesus disse, olha, em verdade, assim tem que ser, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nascer aí é a palavra genal. Genal é nascer, no sentido de Deus ao transformar pessoas em seus filhos através da fé na obra de Cristo. Esse nascimento aqui, genal, é de Deus ao transformar pessoas em seus filhos através da fé na obra de Cristo. Lembra lá da passagem que está lá em João, no capítulo 1? Capítulo 1 está no versículo 12, se eu não estou equivocado. Deixa eu abrir uma Bíblia aqui e vou ler o versículo. Vamos lá, aquele 12. E veio como testemunha, vamos lá, 11, veio para o que era seu, o judeu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que em seu nome, aos que creram em seu nome, em nome de quem? De Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então as pessoas se tornam filhos de Deus através do novo nascimento, crendo na pessoa de Jesus. Por isso que o dicionário trouxe aí. É a obra do Senhor, o próprio Deus, a obra dele na vida das pessoas, transformando-as em seus filhos, devido ao fato delas terem crido na obra de Jesus, na morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, nascer de novo aí é isso. E outra coisa, ele usa nascer de novo, além do genal, ele tem uma outra palavra, um advérbio, anoteno. Anoteno é um advérbio que significa de cima, de um lugar mais alto, de coisas que vêm do céu ou de Deus. Então, de novo, mais uma vez, então dá a ideia que nascer do alto, nascer de Deus, é uma coisa espiritual. Então, a pessoa tem que nascer espiritualmente. Se ela não nascer espiritualmente, ou seja, ela tem que ser gerada espiritualmente. A ideia é que uma pessoa que não conhece a Jesus, ela está morta espiritualmente. Não que ela esteja totalmente alheia a tudo que acontece no mundo espiritual, mas no que se diz respeito às coisas de Deus, ela está morta. Senão as pessoas não teriam envolvimento com as coisas demoníacas, porque ela só lida com as coisas demoníacas através do espírito, do lado espiritual. Mas no que se diz respeito às coisas de Deus, essa pessoa está morta. Por isso que ela tem que nascer de novo. Se ela não nascer de novo, ela não pode ver. Aí a palavra grega é eidô. Eidô é a ideia de perceber com os olhos, descobrir o reino de Deus. E a palavra reino aí está no lado direito, é basileia. Basileia é domínio, governo. Ou seja, se eu não nascer de novo através da obra de Cristo Jesus, crer no seu nome, eu não passo
a pertencer ao governo, ao domínio de Deus. E aí a palavra é Theos. Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade aí do encontro de Nicodemos com Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.